Muito bem, retornamos com o segundo e último bloco do programa Profissionais e Profissões. Estamos na Arickson English School, ao lado do professor Arickson, que já revela talentos da nossa cidade, ensinando a língua inglesa há mais de 3 décadas. E agora, no mês de novembro, 36 anos da Arickson English School, não é isso, professor? Isso mesmo. Uma vida, não? Uma vida. Tem quase o meu tempo de existência. Uma vida, experiência, muito aprendizado e também nos indica que eu tenho muitas coisas para aprender. Porque quanto mais você aprende, mais você percebe que realmente precisa aprender mais. Professor, ao longo desses anos, o senhor teve problema de ordem disciplinar? Porque hoje, nesse mundo globalizado, a gente vê muita revolta, muita rebeldia dos mais jovens. O senhor teve problemas de ordem disciplinar com alunos ao longo desses quase 40 anos? Ou na Arickson English School isso não acontece? Não só na English School, mas na Cambridge antes. Também. Quando você faz um projeto de educação, é preciso que os educadores entendam. Nesse projeto, disciplina é que coordena o sucesso do seu projeto de educação. Você não pode construir uma escola, como o governo constrói, as autoridades constroem escolas, e eles não colocam disciplina como sendo algo importante para que eles conquistem os seus objetivos. Sim. Quer dizer, eles não colocam isso. E isso é fundamental. Então, na Cambridge, nós nunca... Porque quem quer que não obedecesse, estaria fora. Mas mesmo em escola particular, o senhor convidava a se retirar, professor? É porque você faz um regimento. Entenda isso. Se você não entende, os telespectadores precisam entender que quando você faz um projeto de educação, toda escola tem que ter um regimento. Um regimento são as regras que devem ser obedecidas e que também serve para fundamentar o projeto que você deseja alcançar. Ele tem que ter aquele suporte, porque ali você vai ter pessoas diversas. Então é preciso que exista um regimento que possa reger procedimentos, comportamentos, atitudes. Quem quer que viva em sociedade precisa compreender a necessidade disso. Então, nós tínhamos, e os alunos que saíam desses procedimentos eram pedidos para ser retirado da escola. Aliás, nós temos um hábito, na minha modesta opinião errada, de que aluno em colégio particular ele jamais é expulso porque interessa para o administrador que ele pague religiosamente a mensalidade em dia. Pelo que me consta, na Cambridge o senhor convidou a se retirar 13 alunos? 13 alunos ao longo de todo o tempo que existiu. E outra, pessoas que jamais poderiam imaginar que o filho dele seria, dito assim, porque aí nessa categoria seria expulso da escola. Então ele vinha achando que eu não tinha todos os parâmetros legais para que aquele ato fosse concluído. E então o que acontece? Isso é todo um processo junto com as autoridades, em que os pais precisam ter recebido uma série de outros documentos, então eles ficam sozinhos lá com os supervisores do MEC, é assim que acontece. Aí eles pegam o regimento, dizem, você recebeu isso? Sim. O senhor tomou conhecimento disso? Sim. O senhor tem o regimento da escola? Ele diz, tenho. É tudo assim, né? O seu filho, quando fez isso, recebeu quantas reclamações? Quantas? Bem, primeiramente eu recebi toda... O senhor assinou, porque nós temos aqui todos assinados. E o que o senhor fez, então, a despeito de tudo isso? Bem, meu filho, eu digo, olha, de acordo com as regras aqui, quando chega a esse limite, a escola tem um direito, e isso é um direito que eles têm. Aí eles me convidam, depois de ter convidado tudo, e dizem, olha, professor Arickson, estou convidando aqui com o pai, ele tomou consciência disso, verificamos tudo que sua escola está dentro do senhor. Agora, o senhor gostaria de dar uma oportunidade? Eu digo, não gostaria. Ele já teve todas as oportunidades. Cumpria tudo o rito, advertência, tudo, suspensão, até chegar... Tudo. Você não pode fazer as coisas de modo arbitrário. Você não educa dessa maneira. Então, você tem que fazer as coisas, os procedimentos como são. Então, educar-se consiste em você saber atender regras. Se você é uma pessoa... Regras no trabalho, na sociedade, sim, na escola, qualquer lugar. Qualquer lugar, em casa. Né? Então, são regras que têm que serem fortalecidas na escola. E comigo, eu sou uma pessoa que eu cobro muito de mim, regras. Professor, o senhor disse no primeiro bloco que
uma das maneiras do senhor interagir com o aluno é: você trabalha na profissão X, vamos desenvolver a linguística nessa profissão. Se chegar aqui profissionais graduados, bacharelados, com terceiro grau, fazendo cursos de mestrado, de pós-graduação, o senhor pode auxiliar ele também nesse sentido? Pois é. Muitos desses alunos, muitas vezes, nós pegamos alunos em que eles tinham que estão fazendo mestrado ou doutorado. Primeiro, aqueles que desejam entrar em algum curso de mestrado que necessita o inglês. Então, eu tenho que saber qual é a linha de pesquisa dele. Então, eu dou inglês dentro da linha de pesquisa dele. Então, o advogado vai fazer pós-graduação em Direito na USP, por exemplo. Então, ele me diz qual é a linha de pesquisa, eu pesquiso e vou, então, dando todo o curso e projeto dele dentro daquela linha. Quando ele chega lá, aquilo é familiar para ele. Se a pessoa é a parte de direito, por exemplo, outra também, há pessoas que me procuram... Cursos humanos? Cursos humanos, mas às vezes eles querem ser diplomata. Então, ele é advogado, quer ser diplomata. Então, você tem que fazer um planejamento em que ele vê política internacional, todas essas coisas. Psicologia, administração de empresas, engenharia, quer lidar com obras, com essas coisas. A parte de saúde... Parte de saúde tem bastante, né? Muito, né? A parte de saúde é muito ampla, né? E também educação. Educação tem pedagogos, tem psicólogos, tem professores que adoram, pedagogos que adoram educação. Então, nós discutimos teorias, explicamos a diferença da teoria na prática e na teoria, né? Como se fala. Então, aqui nós discutimos. A pessoa gosta de Freud, a pessoa gosta de Piaget. Então, vamos discutir em inglês tudo aquilo que ele estudou na faculdade, que não pôde entender, agora nós vamos explicar em inglês. Só que ele vai entender estruturas linguísticas que ele nunca entendeu nem na língua dele, agora ele vai estudar em inglês. A língua inglesa efetivamente é a língua universal, professor? Sem dúvida alguma. Por quê? Porque em qualquer país do mundo, você faz negócios falando inglês. Árabes negociam com mexicanos falando inglês. É a língua universal. E outra, é uma língua fácil, porque você pode aprender dentro de um mês a conjugar qualquer verbo em inglês. Você jamais irá aprender a conjugar todos os verbos, porque a conjugação... Dizem que a língua portuguesa é uma das mais difíceis. É o que dizem. Eu concordo. Eu continuo aprendendo, né? Eu sou muito assim cauteloso na língua portuguesa, porque eu... Tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis e eu, por exemplo, aqui eu estou sempre tentando aprender mais. Às vezes eu peço ajuda a pessoas que sabem mais do que eu, né? Porque a língua portuguesa, ela te dá surpresas. Então é muito bom que você não fique muito achando que já sabe das coisas. E eu ajudo muitas pessoas, mas mesmo assim eu estou sempre assim com o pé atrás. Estou sempre procurando melhorar. Professor, valeu muito a pena todo esse trabalho durante essas 4 décadas e oxalá que permaneça por muitos e muitos anos ainda ensinar uma língua diferente aos residentes aqui na cidade? E o senhor tem também alunos de fora de Cubatão ou somente daqui de Cubatão? De onde, professor? De outro? Guarujá, todas as Baixadas Santista. Guarujá, até de Itarari. Itariri também? Itariri. É porque o curso VIP, você tem 2 horas presenciais e recebe as tarefas e vai acompanhando online o resto do curso. Mas o senhor aperta mesmo para o pessoal, porque tem muitos que só gostam de estudar dentro da sala de aula e fora... Mas aí se você não faz isso, é bom você me perguntar isso. Se você pretende, quem quer que esteja me escutando, e queira vir para essa escola, e acha que as coisas são assim, eu vou te tirar da escola, porque a escola de inglês tira, por ano, todos os anos nós tiramos alunos aqui da escola, nós convidamos. Por quê? Porque o nome da escola, nós começamos a dizer que 96% dos alunos são uma recomendação. Aluno não fica um ano aqui que não sabe falar inglês. Eu quero que você me traga um aluno aqui que estudou um ano aqui e não sabe falar inglês. Por quê? Porque ele cai fora antes de fazer isso. E o máximo que ele pode estudar aqui são 2 anos ou ele é jubilado. Então você tem um máximo de 2 anos, dependendo das suas competências, das suas responsabilidades. Você aqui nunca passa de 2 anos, porque você é jubilado. Eu peço para você procurar outra escola. Você não é uma pessoa que leva o estudo a sério. Então aquele que só pensa que vai estudar apenas na sala de aula, além de estar se enganando, não vai ter... Não. Ele é cancelado o contrato dele. Ele, quando entra, ele já sabe disso, porque ele assina o contrato e tem 2 cláusulas lá que diz
que eu posso cancelar caso ele não... Professor, aqui na Arickson English School, é apenas o senhor que ministra as aulas ou tem mais algum? Bem, eu tenho professores, mas são professores assim que... Porque nós nos transportamos também para as companhias. Quando você quer qual foi o benefício que nós causamos, você tem que conhecer todas as indústrias aí. Se você visitar as indústrias, é muito raro que alguém numa dessas indústrias não tinha tido aula através da Arickson English School. Então, nós já tivemos projetos para indústrias, tudo isso. Então, às vezes, o professor não dá aula só aqui, dá aula, vai visitando os lugares, porque tem a pessoa não tem aula aqui. Até na empresa mesmo? Até na empresa. Então, tem diretores, pessoas assim que eles não têm aula aqui. E aulas particulares também existem casos desse tipo ou não? Diz assim, se você não pode ir à escola, a escola vai à família. Nós temos. Atualmente, eu tenho um grupo de... são uma família. São duas pessoas, pai, mãe e filho. Então, quer dizer, o pacote fica mais barato. Sim. Você vai assim. Também leva em conta... Existe um personal para um aluno? Não. Se tiver mais de 3, o senhor... Isso, exatamente porque eles estudam... Tem um grupo de amigos também. Estudam em família, exatamente. E quantos professores além do senhor, professor? Uns 5 mais ou menos. 5. Porque todos... Nos 3 períodos do dia? Porque a pessoa precisa ter alto nível. Que ninguém aqui que dá aula, por exemplo, eu tenho uma pessoa que dá aula aqui, que no mínimo tem pós-graduação. Não existe um professor que não tenha pós-graduação. E outra, todos já visitaram a Inglaterra. Precisa ter feito parte do Cultural Tour. O Cultural Tour se dá em 27 dias na Inglaterra. A gente fica 3 dias em Paris e 27 dias na Inglaterra. Mas uns 30 dias mais. Só que a gente chega a andar 30... Cidades diferentes? Não. 15, 20 quilômetros por dia. Eu ia falar isso. Então, quer dizer, falando inglês... Então, é cultural. Você lê jornal, você discute política, filosofia, sociologia, arte, cultura, tudo isso você discute. Então, uma pessoa, para ser professor dessa escola, ele tem que ter passado por isso. Hoje, os seus auxiliares como professores foram todos ex-alunos do senhor? A grande maioria? Essa pergunta é interessante. Quando eu precisei de professores, eu fui nas universidades onde formavam professores de inglês, pedi licença à professora e pedi para que me encontrasse na cantina lá, que eu tinha um convite. Aí vieram mais ou menos 10, 20, 30 pessoas que estavam estudando. Quando eu dizia que eles tinham que aprender o método, eles diziam, mas eu já sou professor há 20 anos. Eu disse, então, quer dizer, você não serve para a minha escola. Porque nós estamos sempre aprendendo. Então, nunca nós vamos ter um momento em que nós vamos dizer uma coisa dessa que você está falando. Eu já sei. Principalmente porque lá você tem que ser capaz de conversar com um aluno que procura a escola e elaborar um projeto para ele e colocar para a sua avaliação. Por exemplo, chega o aluno e diz, olha, eu estou trabalhando numa multinacional e lá eu preciso me comunicar em inglês e tenho que fazer um projeto para a diretoria. Então, do que você se trata? Então, você tem que fazer um planejamento para essa pessoa, para ele entender que nós conseguimos fazer isso. Então, tem que ser aluno daqui. E, inclusive, isso é difícil, né? Encontrar uma pessoa que deseja ser professor hoje em dia, né? Principalmente aqui da Arickson English School, porque você só falar inglês não é suficiente. Aqui um aluno, ele lê Monet, Renoir, artes. Parece incrível que uma pessoa rústica chega aqui e eu peço para ele falar sobre Renoir. Ninguém tem que ser especialista, mas você já ouviu falar nisso? Então entra na Google, vai lá, chega, mas só que tem que falar tudo em inglês aqui. Vai explicar. E outra, Gandhi. Você conhece o Ronaldinho de futebol, mas você conhece Gandhi? Não, nunca ouvi falar. Pois é, a sua cultura está deficiente. Então, eu quero que você faça uma apresentação aqui sobre Gandhi. A pessoa chega aqui e diz assim, poxa, professor, como posso eu ter feito uma universidade e eu não saber de um grande homem desse? Eu digo, porque suas referências são erradas. Você precisa disso para completar a sua cultura. E isso e muitos outros mais, né? Então, nós atingimos aqui filosofia, todas essas áreas, para trabalhar o intelecto do aluno. Só falar inglês não é suficiente. Professor, o papo está altamente agradável, foi altamente esclarecedor as suas respostas, deu para o nosso telespectador conhecer um pouco mais do que é a Arickson English School, quem é o professor José Arickson dos Santos. Eu gostaria das suas considerações finais e que o senhor deixasse para o nosso público uma mensagem educativa, já que o senhor é um homem que milita na educação há quase 4 décadas, para falar um pouco mais da importância da educação
principalmente nos dias atuais, no mundo globalizado que a gente vive. Antecipadamente, agradeço a oportunidade de o senhor ter aberto as portas da vossa escola para que a gente pudesse demonstrar um pouco mais para a nossa população. Muito obrigado. Bem, educação é o conjunto universo. É daquilo através do qual tem um domínio sobre todos os demais. E é uma carência muito grande de educação no nosso país, em todos os aspectos. Então, a atitude quando o indivíduo vai para a escola, porque a escola ela não cumpre com o seu dever. As escolas não cumprem com os seus deveres porque elas se afastam a passo largo dos seus verdadeiros objetivos. Então, a família, com suas carências que são totalmente compreensíveis, você não espera que saiam doutores dessas famílias, eles precisam serem educados em algum lugar? E qual seriam esses lugares? A escola. Mas a escola, elas não oferecem isso. Então, a deficiência está por aí, né? Então, também nas nossas atitudes, né? Nós vemos isso numa atitude do dia a dia. Quando você vai cobrar seus direitos, você vê o que acontece na sociedade. E o que mais me desagrada é verificar pessoas que se intitulam de especialistas, dizendo que entendem, dizendo que é assim que democracia acontece. Democracia não existe. Você não pode ter um cidadão jogando pedra na polícia, destruindo o patrimônio público. Passam 10 mil pessoas numa rua e 6 pessoas estão insatisfeitas, tocam fogo, quer dizer, e exige advogados, pessoas mesmo que estudaram, dizem, não é assim mesmo, a lei tem... Não é nada assim. Está deficiente, alguma coisa está errada. Nós não ganhamos a luta dessa maneira. Educação precisa tomar outro rumo, porque da maneira como nós estamos indo, nós não iremos atingir o nosso objetivo. Infelizmente. E com as palavras do professor José Arickson Santos, vamos encerrando o programa Profissionais e Profissões, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita aqui no canal 9 da NET, na TV Câmara. Fiquem ligados na nossa programação. Um grande abraço, até a próxima edição. Muito obrigado, valeu!